Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Gabriel Benevides, redator do Poder 360, e vou entrevistar o economista Écio Costa. Écio de Farias Costas tem 50 anos. É professor titular de Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, onde se formou em 1995. É mestre, PhD e pós-doutor na área pela Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. É autor de livros e dezenas de artigos publicados em revistas científicas nacionais e internacionais. É professor convidado da Fundação Dom Cabral e economista-chefe do LIDE Pernambuco. Écio, obrigado por ter aceitado o convite. Sim, é um prazer estar conversando com vocês do Poder 360, que inclusive eu parabenizo pela quantidade e qualidade de bons materiais que vocês sempre estão divulgando sobre a economia brasileira. Eu agradeço também a todos que assistem a este programa e digo que esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 13 de novembro de 2024. Para ficar sempre bem informado e não perder nenhuma informação relevante, assine o canal do Poder 360. Écio, eu quero começar essa entrevista perguntando sobre um dos temas mais relevantes da semana que vem, que é a cúpula do G20. Falando especificamente de economia, o ministro Fernando Haddad se engajou muito em um discurso de bioeconomia, de sustentabilidade e também da taxação dos super ricos. Como é a sua avaliação sobre esse panorama que o governo brasileiro tem tentado emplacar com os países do exterior? Bem, primeiro é importante a gente contextualizar um pouquinho, né, a questão do G20. O G20 vai ter essa cúpula, essa reunião de cúpula aqui no Brasil, a partir da semana que vem. Você tem o Brasil na liderança, na presidência, né, do G20, e em seguida, a partir de 1º de dezembro, a África do Sul assume. Então, isso é o finalzinho, né, da liderança brasileira à frente desse grupo, onde três pilares, né, foram trabalhados durante esse ano de presidência do Brasil: o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, um desenvolvimento sustentável e uma reforma da governança global. Então, desses três itens, a gente viu muitas propostas e muitas divulgações de uma criação de uma aliança global contra a fome e a pobreza e, claro, da tributação progressiva, né, que você mencionou, né, com uma taxação dos mais ricos. E essa taxação dos mais ricos sofreu uma derrota tem pouco tempo aqui dentro do próprio Congresso brasileiro, né? Existia uma emenda de autoria do PSOL, né, de tributação daquela população brasileira que tem um patrimônio acima de 10 milhões de reais, né, com alíquotas que eram inclusive crescentes, né, começando em 0,5%, para depois ir para 1% para aqueles que têm mais de 40 milhões e até 80, e de 1,5% para aqueles que têm mais de 80 milhões. E aí o ideal, a proposta, né, era de pegar esses recursos e utilizar para a redução, né, de desigualdade, de pobreza e do combate à fome aqui no Brasil. Porém, a gente já tem políticas que têm trabalhado nesse sentido. O Bolsa Família, ele vem tendo uma abrangência muito elevada. Você tem também o BPC, né, e outros programas sociais que vêm sendo utilizados por esse governo. Também no governo anterior, no governo Bolsonaro, teve uma utilização muito expressiva no auge da pandemia, e antes disso, o valor era bem menor e a abrangência era bem menor nos governos anteriores do PT. Mas a maior redução na pobreza e na extrema pobreza foi apontada pelo Banco Mundial justamente em 2020, quando o auxílio emergencial foi utilizado, né, e era um valor expressivo daquela época, né. Então, a questão toda, na realidade, acredito ser de você melhor utilizar os recursos que já estão disponíveis, né, fazendo um trabalho de melhor seleção, né, daqueles beneficiários, né, e assim você pode evitar problemas de fraude e ter um melhor direcionamento desses recursos. Então, o Congresso derrubou
né, essa medida de tributação progressiva sobre os mais ricos. Há uma reforma tributária aí em curso, que está em discussão para o ano que vem, que é sobre a renda. Eu tenho aqui sérias dúvidas sobre isso realmente ter avanços, já que essa primeira medida sofreu aí uma derrota. E naqueles outros pontos, né, de desenvolvimento sustentável e de reforma de governança global, no desenvolvimento sustentável há, né, uma dificuldade também importante do Brasil e dos demais países que não são grandes poluidores em fazer com que os países mais avançados paguem efetivamente pelo excesso de poluição que eles causam. Então, esse dilema mostra que o G20, por exemplo, não tem tido força, né, para atuar nesse sentido. A mesma coisa se repete com a ONU, né, com outras alianças que vêm tentando discutir uma melhora, né, na política ambiental mundial. Por isso que se fala também numa reforma da governança, né, global, para que você tenha essas instituições multilaterais com maior poder. Se você for olhar, por exemplo, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, ela não consegue mais aprovar as medidas e as rodadas, né, que promovia no passado. A rodada mais recente é a de Doha, de 2001, e até hoje ela não foi finalizada, para você ter uma ideia. Écio, então basicamente o que você está dizendo, só para deixar mais claro aqui, é que o G20, apesar de ser essa organização com bastante visibilidade, não tem necessariamente um poder de fazer essas mudanças estruturais, é isso? Sim, se você olhar as estatísticas do G20, né, você tem aí, são 19 países, né, mais a União Europeia e mais a União Africana, né, de países, então um grande conglomerado de países, e ainda tem outros países que são convidados, e isso engloba 85% do PIB, 75% do comércio internacional, 2/3 da população mundial, e a gente não vê avanços realmente efetivos sendo propostos e acatados pela maioria dos países. Os Estados Unidos, por exemplo, mesmo com Biden e agora ainda mais com Trump, é muito provável que ele não leve em consideração as pautas e as decisões que sejam tomadas por esse grupo. E independentemente dos desafios internos, como é que fica a aceitação internacional sobre essa taxação dos super ricos? Porque a gente sabe que poucos países eram a favor, inclusive os Estados Unidos mesmo. Sim, essa é uma pauta muito sensível e ela não pode ser tomada, na minha opinião, unilateralmente, né? Ela precisa ser realmente trabalhada em conjunto, porque toda vez que você faz uma tributação sobre ricos, eles são bilionários, né? São muito ricos, então eles têm uma facilidade de deslocamento, né? De mudança de cidadania, né? De mudança para outros países que não estão fazendo essa tributação, paraísos fiscais, e com isso você é, impõe uma tributação e o resultado prático é de perda, né, de investidores, perda de capital, né, de uma população bilionária que poderia estar dentro daquele país, queira ou não queira, né, transformando a economia do país. Então, se você age unilateralmente, você termina tendo esse efeito negativo, né, de evasão de recursos do país. Isso teria que ser realmente trabalhado a nível multilateral, né, com uma grande governança mundial para que essa taxação pudesse acontecer. Aí sim você iria ter um efeito realmente positivo acontecendo a partir daí, né, fazendo com que
essa riqueza pudesse ser transferida, né, para políticas sociais. E aí é onde entra outra grande questão, né? Que políticas sociais seriam implantadas, né, para reduzir os problemas de pobreza, de desigualdade, né? Porque também há muitas políticas que são mal elaboradas e você termina vendo uma má utilização de recursos de tributos, né, de impostos que são cobrados da sociedade. Écio, seria essa tentativa do ministro Haddad de emplacar a taxação a bala de prata, pelo menos na mentalidade do governo, para equilibrar as contas públicas? No momento isso não foi para frente, né? Então essa bala de prata não vai funcionar. O que o Haddad vem tentando emplacar e que é uma cobrança realmente séria por parte do mercado e de vários economistas, né, vários pensadores que acompanham, né, a questão fiscal brasileira, é realmente um pacote sério de redução de gastos. E aí você vê que há uma grande queda de braço. O ministro Haddad pode sair muito fortalecido a depender do resultado, né, do pacote em sua formulação, né, quando anunciado aí para a sociedade, ou pode sair bastante enfraquecido e talvez até perder o cargo, né, caso o pacote seja muito pequeno. Né? Algumas informações que foram vazadas e depois desmentidas falavam em reduções de gastos de 15 bilhões, 16 bilhões. Isso é muito pouco para o tamanho do déficit atual, né, da economia brasileira. No acumulado desse ano, não estou nem falando de 12 meses, estou falando do acumulado somente desse ano, o déficit já vai em torno de 93 bilhões de reais até o mês de setembro. E o mês de setembro foi novamente de déficit. Então, quando a gente olha para uma política de déficit zero determinada pelo arcabouço fiscal, que permitia um déficit, né, mas um déficit de 26 ou 28 bilhões de reais, você está com uma diferença muito grande, né, para 93 para 28, você não vai conseguir um superávit nos meses de outubro, novembro e dezembro para reverter esse quadro. Então, é praticamente impossível você ter um déficit zero esse ano. E a preocupação já fica para o ano que vem, né? Porque as medidas que vão ser anunciadas, nós já estamos em meados de novembro, não vão trazer impacto para esse ano. Vão trazer impacto para o ano que vem, a depender do tipo de medida, né? Porque se você for colocar medidas que necessitem uma PEC, por exemplo, uma emenda constitucional, como o que vem se discutindo, por exemplo, com a aposentadoria dos militares, né, que ficaram de fora, infelizmente, da reforma da Previdência, isso daí vai levar tempo para ser discutido, votado, aprovado, e o impacto não vai ser de imediato. Né? Então, a preocupação fiscal é muito grande. Você tem alguns gatilhos que terminam alimentando muito essa dependência, né, dos gastos. Né? Mesmo com uma receita recorde, os gastos estão também subindo muito rápido, com, por exemplo, um reajuste do salário mínimo acima da inflação. Isso traz um impacto, né, nos gastos daqueles servidores que estão na ativa e também dos que estão na inativa, né? Ou seja, os pensionistas, os aposentados. E aí, quando você vai olhar o maior déficit, a maior contribuição para o déficit fiscal está justamente na Previdência. E aí entra também problema de BPC, né, entra a questão de seguro-desemprego, precisa realmente repensar essa política, né, para que você possa atender o social, mas que você possa ter também uma saúde financeira para o Estado. Porque senão o efeito da política social ele é aniquilado, por assim dizer.
por problemas de excessos de gastos que vão gerar excesso de inflação e que fazem com que a população venha a perder o seu poder de compra, né? Então, isso tem que ser realmente tratado com urgência. Está tendo realmente essa novela sobre o corte de gastos aqui, o mercado está na expectativa. Se nada for anunciado até a cúpula do G20, de alguma forma vai ficar feio para a equipe econômica frente à comunidade internacional? Ali é um ambiente de outras pautas, né, como essas que eu mencionei. Não acredito que isso contamine a nível internacional. A nível nacional, os mesmos repórteres, né, a mesma mídia que cobre a questão doméstica brasileira vai estar lá cobrindo, né, essa reunião e, com certeza, vai estar sempre pressionando o ministro Haddad para que ele se pronuncie sobre esse assunto. Então, a gente pode ver em entrevistas coletivas, muito provavelmente, é, a pressão continuada, né, sobre o ministro para que ele apresente, né, de primeira mão, de forma antecipada, a política, né, de redução de gastos. Mas aí cabe ao jogo de cintura, né, por parte do ministro para administrar isso e aguardar realmente que todos os alinhamentos sejam feitos com todos os ministérios para que a política seja anunciada. É, eu vejo com muita preocupação isso, porque a boa parte do governo é favorável à expansão de gastos, né? O governo atual ele tem essa política intrínseca, né, na sua formação, né? O governo do PT, quando você olha no histórico, ele sempre foi um governo de política expansionista, né? Mesmo você tendo uma economia indo bem, se utiliza ou se pensa em utilizar a expansão de gastos, né, principalmente na questão social. Mas as contas têm que fechar para que isso dê certo, como eu já mencionei. Então, o Haddad ele fica meio que sozinho, né, talvez com um pouco de apoio, né, da ministra Tebet, mas ele é o cara que está lá de frente realmente, né, tentando convencer todo o resto, né, o restante aí do corpo de ministérios, para que essa política seja adotada. É um grande desafio. Écio, e esse pacote vai vir como o mercado espera, ou a expectativa é realmente, não necessariamente como espera, mas como seria o ideal? E a expectativa é que venha melhor ou pior do que isso? Olha, aí realmente é ter mais informações, né? A gente, talvez vocês até saibam mais do que eu, mas a gente vai acompanhando, né, notícias que são divulgadas aqui e acolá, né, e, por exemplo, essa da mini reforma previdenciária para incluir os militares é algo bastante importante e, a meu ver, bastante positivo, né, porque a trajetória da reforma da Previdência, a trajetória previdenciária do país é muito preocupante. Um outro ponto que poderia ser trabalhado era, por exemplo, você desindexar os inativos em relação aos ativos. Então, toda vez que você tivesse um reajuste do salário mínimo acima da inflação para os trabalhadores da ativa, isso não necessariamente iria impactar os trabalhadores que estão na inativa. Mas veja, isso é um ponto muito polêmico, né, que talvez não avance. Então, aqueles pontos muito polêmicos, eu acredito que, como eu disse, pela própria composição ideológica do governo atual, é muito provável que a gente não veja avanços significativos. Então, isso acontecendo, vai trazer realmente uma frustração muito grande por parte do mercado, que espera cortes mais efetivos para que você possa retomar a trajetória, né, de déficit zero e superávit fiscal, que não pode ser feito somente via aumento de arrecadação, né? E o que a gente viu
Do ano passado para cá, foi uma tentativa, muitas vezes até meio desesperada, né, do Ministério da Fazenda em elevar tributos, em reonerar, né, subsídios que foram dados previamente, para que isso melhorasse a receita. E, de fato, a receita vem batendo recorde, porque a economia também está crescendo mais do que o esperado, só que os gastos continuam crescendo num ritmo que supera o da receita e tem superado constantemente. Então, se você não tiver reformas realmente estruturantes por parte das despesas, o lado da receita vai chegar uma hora, ou já chegou, de estrangulamento, né? De você ter uma carga tributária excessiva, de você comprometer um crescimento da economia mais saudável, mais prolongado, inviabilizar alguns setores, né, por conta do excesso de tributos. Então, assim, a expectativa do mercado é de cortes profundos, que sejam impactantes, que mostrem realmente uma retomada para uma trajetória mais saudável, né, do fiscal e, consequentemente, da relação dívida-PIB. O que vai ser entregue, é, eu espero que nós todos tenhamos uma surpresa muito positiva no sentido de realmente trazer mudanças impactantes pelo lado das despesas, com pontos como esses que eu mencionei, mas olhando, né, o retrospecto, né, e olhando o posicionamento ideológico, nessa queda de braço é provável que o outro lado seja mais forte que o lado do ministro Haddad e a gente venha a ter alguma frustração, sim, né, com a divulgação do que vai ser implantado. E se vier mais um pente fino, igual foi aquele último anúncio, que no final foi considerado decepcionante por economistas? Aí os impactos a gente já vem vendo de certa forma, né? Você vai ter um câmbio que pode chegar a passar dos R$ 6 e chegar muito próximo dos 6,50, né? Você vai ter problemas para rolar a dívida, e aí a Selic vai subir, mas também os juros de longo prazo vão subir mais ainda, né? E você vai continuar tendo essa política fiscal expansionista, ou seja, o governo gastando mais do que arrecada e comprometendo a relação dívida-PIB, né? A gente já está com um patamar aí de 78% da relação dívida-PIB. Do início do governo Lula para cá, subiu, arredondando 7 pontos percentuais, e a tendência é de contínua elevação. Alguns falam que esse ano pode ser que já bata os 80%, né, na relação dívida-PIB, mas certamente até o final do governo, se continuar nesse ritmo, vai passar dos 80%, vai chegar aí próximo, né, dos 85% ao final de 2026. E isso tudo traz um impacto na credibilidade do país perante os investidores internacionais. Isso precisa ser tratado, precisa ser revertido. A Argentina é um exemplo que a gente precisa estar olhando, né? O país vinha passando por uma crise econômica muito séria, até que o Milei assumiu. O Milei promoveu uma série de cortes, né, de despesas, de gastos, privatizações. Ele vai ou fechar ou privatizar, por exemplo, aerolíneas argentinas. E agora você vê que a economia está apresentando superávit, a inflação cedeu, uma série de benefícios estão sendo observados. Claro, houve um processo inicial muito forte de contração econômica, de aumento de pobreza, de freio, né, de arrumação, né, da economia, mas os benefícios eles são sentidos mais à frente. Então a gente precisa ter um pouco disso acontecendo aqui também. Outro ponto importante: o Trump anunciou, né, a criação de um departamento específico para reduzir a burocracia, né, para reduzir as despesas, né, federais.
Veja que os Estados Unidos está passando por uma dificuldade muito grande de fechamento de conta, né, com déficits recorrentes, e lá o Trump já vai adotar uma política que tem um prazo até 7 de julho de 2026, né, para que traga resultados, né? E isso vai melhorar a eficiência da alocação de recursos, vai melhorar, diminuindo a burocracia, a competitividade do país, e vai trazer mais investimentos, ganhos também de produtividade. A gente precisa pensar nisso. Um ponto muito importante que foi adotado no governo Lula foi a reforma tributária. Foi a reforma com maior IVA do mundo, tem muitas exceções, concordo com tudo isso. Mas olha o que nós temos hoje, né? O manicômio tributário que nós temos hoje. Essa simplificação vai ser muito importante, mas ela só começa a acontecer em 2033. Então, outras medidas sérias para melhorar a competitividade, melhorar a produtividade aqui da economia brasileira, dos setores da economia brasileira, também precisam ser pensados para que a gente possa crescer mais e aí sim ter maior arrecadação, poder ter melhores programas sociais, né, com mais responsabilidade fiscal. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao economista Écio Costa por ter aceitado o convite. Foi um prazer estar conversando, Gabriel, com você, e espero ter contribuído na discussão sobre as questões fiscais, sobre competitividade, né, sobre para onde o nosso país deveria estar seguindo em termos de política econômica. Um abraço a todos. Esta entrevista foi realizada no estúdio do Poder 360 em 13 de novembro de 2024. Para ficar sempre bem informado, assine as notificações do Poder 360 e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.